Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Bom domingo aí para todos. Hoje o nosso estudo é sobre maturidade cristã, que começamos a desenvolver esse tema. Graça divina e resposta humana é o tema de hoje. Nós vamos ler o texto de Filipenses 2, a partir do versículo 12, do 12 ao 18. E antes de nós iniciarmos aí a aula, da nossa classe única, eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti e nos colocarmos, Senhor, de forma que possamos entender o Teu propósito, Senhor, com a lição desta manhã. Deus, ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, nos dê discernimento, nos dê sabedoria e nos oriente, Senhor, nesse estudo. Ser com cada irmão e irmã que está nesse momento se colocando diante de Ti para aprender mais um pouco da Tua palavra. E mais que isso, Senhor, possamos colocar em prática. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então vamos fazer a leitura de Filipenses 2, a partir do versículo 12, que diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, isso Paulo falando, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como um luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Então, mais uma carta aqui do nosso apóstolo Paulo. Então, assim, quando nós lemos esse texto, nós conseguimos visualizar principalmente essa questão do desenvolvimento da nossa salvação. E eu vou fazer aqui a leitura da introdução da nossa revista, que diz assim: desde muito cedo na experiência cristã, nos deparamos com a palavra graça. E conhecendo ou não esse conceito, ela atua na vida humana, especialmente quando nos entregamos a Deus, pois a graça nos salva, justifica e santifica. Portanto, ela é o elemento-chave na experiência de salvação e amadurecimento na fé. Entender que a graça de Deus atua mediante nossa resposta positiva a ela nos ajuda a discernir nosso papel nesse processo que não acontece sem ela. A carta de Paulo à comunidade de Filipos ajuda a gente a compreender essa realidade. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Então a comunidade de Filipos foi a primeira comunidade europeia fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. A maioria das pesquisas bíblicas indicam que a carta de Filipenses foi escrita por ele durante um período de prisão. Então Paulo estava preso quando ele escreve aí a carta aos Filipenses. Provavelmente ele estava em Roma, preso. Então, ao escrever, o apóstolo
busca incentivar a comunidade a permanecer firme e trabalhar para o desenvolvimento da própria salvação, que a gente lê aqui no primeiro versículo. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só a minha presença, então ele não estava lá, por isso enviou a carta. Ele não fica muito tempo em Filipos, e ele reconhece que aquele povo, ele obedece mesmo ele não estando lá, né? Eles têm esse respeito e essa obediência, mesmo ele não estando lá em Filipos. Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Então, o verbo grego katergazomai, utilizado nesse versículo, é traduzido por desenvolver, operar, efetuar. Aqui na minha tradução, a gente está usando aqui o efetuar, né? No versículo 13, que quer dizer que um trabalho que é realizado até ser obra completa, sinalizando que a salvação é um processo contínuo. Então nós sabemos que a salvação, ela é um processo, né? A gente aprende isso. E está de uma forma imperativa, né? Porque Deus é quem efetua, né? Esse verbo, né? Está de uma forma imperativa. O que aponta a exigência de uma resposta, uma atitude de quem ouve e não de quem fala. Assim, Paulo, ao colocar essa exortação, ela responsabiliza as pessoas da igreja lá de Filipos a buscarem o desenvolvimento de sua salvação. Então, eu não consigo desenvolver a salvação em você que está assistindo aí esse estudo bíblico. Eu não consigo fazer com que você desenvolva a sua salvação. É algo muito pessoal, assim como vocês também não conseguem fazer com que eu desenvolva a minha salvação se eu não estiver buscando por isso. Então, nesse primeiro versículo aqui, né, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Assim, Paulo, ao colocar essa exortação, né, sensibiliza as pessoas lá da igreja de Filipos a buscarem esse desenvolvimento. Deus havia iniciado uma obra em suas vidas que seria completada pela ação da sua graça mediante a resposta humana. E aí é interessante essa questão da resposta humana, porque eu preciso dar essa resposta para Deus, para que Deus ele se mova com a sua graça sobre a minha vida e que a minha vida ela se paute pelos princípios que a gente tem aprendido, que a gente tem colocado. Então, quando fala, né, da resposta humana, é aquilo que eu, em contrapartida, eu ofereço a Deus, né? E aí também tem duas palavrinhas muito interessantes no finalzinho aí do versículo 12, que é o temor e tremor, né? São duas palavras que concluem essa ordem aí de se desenvolver a salvação. Essas são características relacionadas com a consciência da nossa pequenez e respeito à grandeza e à sabedoria do Senhor. Então, quando a gente fala de temer, não é de ter medo, mas de ter respeito a esse Deus. E de tremor de estar reconhecendo que nós não somos nada e que dependemos desse Deus. Assim, elas se tornam filtros das ações que desenvolvemos nesse processo. Então, reconhecer essa soberania de Deus, essa grandeza de Deus. John Wesley, ele também destacou a ação de Deus na salvação no seu sermão 85, Operando Nossa Salvação, no qual ele afirma que se Deus quem opera em nós tanto querer como fazer,
segundo a sua boa vontade. Então a gente lê aqui no versículo 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Está aqui no versículo 13. Então não existe mérito humano nas nossas ações, e nós reconhecemos isso, que sem Deus nós dependemos de Deus, e as nossas ações elas dependem de Deus. Então se é muito comum a gente ouvir, né, sei lá, alguém conquistou algo na vida, tal, e aí a pessoa fala assim, aí agradece, né, fala, graças a Deus que eu conquistei isso, aquilo, falando de coisas materiais mesmo. E aí as pessoas têm o costume de dizer assim, não levanta cedo e não vai trabalhar não. Mas quem te dá força para você levantar cedo e ir trabalhar? Nós reconhecemos que isso está tudo interligado à nossa dependência com Deus. Então, quando nós falamos aqui, quando o John Wesley, ele coloca esse versículo 13 aqui, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, quer dizer exatamente isso, que não existe mérito humano nas nossas ações. Então, se eu consigo estudar, passar no vestibular, se eu consigo trocar meu carro, se eu consigo ter uma abençoada família, enfim, tudo que acontece nas nossas vidas, nós reconhecemos que tem as mãos de Deus em tudo isso. Então, não existe mérito nas ações humanas, né? Então, é Deus que efetua. E por mais que nós nos esforcemos para desenvolver a nossa salvação, ela se dá pela graça divina. E nós, como metodistas, nós conhecemos bem o que é a graça. Quando Deus ele se coloca ao nosso favor, nós sabemos que nós não merecíamos. E que Deus ele se inclina, ele nos abençoa, ele nos trata como filhos, e que nós não merecemos isso. Então, para Wesley, as expressões utilizadas por Paulo mostram que a motivação de Deus tem para agir totalmente em si mesmo, em sua própria graça, em sua imerecida misericórdia, né? É o que eu acabei de dizer. Nós não merecemos a misericórdia de Deus. Nós recebemos ela com amor, porque nós sabemos que nós não merecemos. Deus desperta o ser humano e este responde por meio de ações que o próprio Deus habilita para desenvolver. Então, tem um livro chamado Graça Responsável, de Maddox, ele é de 2019, na página 30 diz assim, em seu livro, que leva o mesmo nome, né? No qual ele afirma, baseado nos textos de Wesley, que sem a graça de Deus ninguém pode salvar-se, mas ao mesmo tempo, sem participação humana responsável nesse processo, a salvação não se desenvolve e a graça de Deus não opera a ponto de salvar-nos. Olha que coisa interessante. No comecinho aqui, eu li aqui que a graça ela só acontece mediante a resposta humana. E aqui o Madison ele fala exatamente disso, que ninguém pode se salvar se não for pela graça de Deus. Mas ao mesmo tempo, a graça de Deus ele precisa dessa nossa contrapartida, de aceitá-lo, de caminhar com ele. E se isso não acontecer, a graça que ela está posta, ela está dada, só basta a gente se apropriar dela. Então, quando nós falamos dessa participação humana responsável, é exatamente isso. Eu preciso buscar colocar a mão nessa graça que está aqui, ó. Ela está aqui como um presente. Ela está aqui como presente. E eu só me aproprio dela quando eu pego essa graça e aproveito dessa graça. Então, essa questão da participação humana responsável.
Então, se isso não acontecer, essa graça ela não é operada nas nossas vidas, né? E aí a gente não consegue nos salvar por esse motivo, né? Quando a gente fala da graça e que a gente nós só nos salvamos pela graça, porque Jesus se deu a sua vida por nós, então isso já foi feito. É difícil às vezes a gente compreender isso. Isso já foi feito. Então Deus se deu por nós, por meio da graça, algo que a gente nem merecia, mas Ele fez. Porém, todas as pessoas elas podem ter essa graça. Essa graça não é só para alguns, como algumas denominações pregam, que é só para alguns escolhidos. Não, é para todos. Porém, esse todos, ele precisa se apropriar dessa graça. Ele precisa pegar essa graça para si. E aí onde a gente chama aí da sua participação humana responsável, né, de querer fazer parte dessa graça. Paulo mostra ainda ações que fazem parte do processo de desenvolvimento da salvação. Fazer tudo sem murmuração e discussão. Atitude que torna a pessoa cristã irrepreensível, pura, filha de Deus, inculpável em meio de uma geração perdida. Então, aí no versículo 15, ele traz aí algumas características que nós precisamos ter. Semana passada eu falei um pouquinho, né, sobre essa questão da maturidade cristã, de como a gente precisa dar testemunho, e tem algumas coisas que as pessoas precisam ver em nós. Então, é muito ruim quando as pessoas reclamam de tudo, né? Murmurar, reclamam de tudo, discutem todas as coisas, né? Então, isso mancha, né, a vida cristã, a maturidade cristã, né, a nossa maturidade cristã. As ações que o próprio Deus capacita a desenvolver no nosso processo de salvação resguardam do mal e ao mesmo tempo permitem ao seu povo ser testemunhas. E ele fala isso no versículo deixa eu achar aqui, 15, né, o finalzinho, ó, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então, todas essas características aqui, né, de não murmurar, não discutir, ter uma atitude de pessoa cristã irrepreensível, pura, filha de Deus, inculpável em meio de uma geração perdida. Então, você se colocar diante de Deus dessa forma, ela permite que você seja uma testemunha de que é possível viver dessa forma. E ele chama, né, de luzeiros, né? Por que luzeiro, né? Então vamos pensar em uma lâmpada, né? A nossa rua aqui, por exemplo, na frente da igreja, nós estamos sem a lâmpada que fica em frente ao poste da igreja, né? Então a gente só tem as luzes quando o templo está aceso, tem os refletores do quintal da igreja, ilumina bem, mas quando a igreja está apagada, está um breu ali na frente. Então, a partir do momento que aquela lâmpada ali na frente da igreja ela acender, ela faz toda a diferença. Tem mais algumas ruas aqui ao entorno aqui da igreja também estão com as lâmpadas queimadas. Isso faz uma diferença muito grande. Então, quando a gente se torna luzeiro, quando a gente se torna luz para essas pessoas, elas fazem toda a diferença. É uma forma de mostrar a graça do Senhor, mostrar o agir do Senhor. Preservar a palavra da vida, denotando o compromisso missionário de anúncio e vivência da palavra de Deus. Então, no versículo 17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes comigo. Versículo 16. Preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar
de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, ele está falando aqui exatamente desse compromisso, né, de preservar a palavra, de falar dessa palavra, ser um missionário, fazer cumprir aquela palavra lá no finalzinho de Mateus, na grande comissão, ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós nos colocamos assim como missionários, discípulos e discípulas, e falamos desse amor, né, de Deus que as pessoas necessitam, né, elas precisam ouvir isso e elas precisam ouvir de nós. Para nós que ficou esse dever de falar do Evangelho de Cristo, falar de Jesus. Então, assim, Paulo exorta a comunidade à perseverança e à alegria, mesmo em meio às tribulações. Então, no finalzinho aqui dos versículos, eles falam assim, olha, mesmo se acontecer alguma coisa, eu morrer, né, que isso não seja em vão. Se vocês também morrerem pelo Evangelho, e a gente está falando aqui de uma época que as pessoas morriam pelo Evangelho. As pessoas morriam em declarar-se cristãs. Hoje, no máximo que aconteça no Brasil, né, que a gente sabe que tem alguns países que sofrem ainda isso, mas hoje, no máximo que acontece é a pessoa tirar um sarro, né? Tem alguns extremismos aqui no Brasil, extremismos religiosos, mas que não acontece, por exemplo, com os cristãos, né? Às vezes acontece com as religiões de matrizes africanas, né? Que têm sofrido mais esses ataques, né? De pessoas radicais, então destroem os seus terreiros, destroem os seus lugares de adoração, que nós repudiamos, né? Porque cada um a gente precisa respeitar a religião do outro, assim como a gente quer respeito, então a gente precisa respeitar o outro, né? Sob qualquer hipótese a gente precisa respeitar. Então nós nos colocamos aí diante do Senhor de forma que a gente tenha alegria de, mesmo quando nós somos afrontados, a gente saber que isso é por nome e por amor ao Evangelho de Cristo, né? Então a salvação, ela deve ser entendida como um processo que a pessoa cristã arrependida se propõe a desenvolver. Através da graça começamos um relacionamento com Jesus e cada dia devemos tornar mais semelhantes a Ele. E aí eu gosto de frisar um pouquinho sobre essa questão de se nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo. Se nós seguimos a Cristo, o exemplo de Jesus nas nossas vidas, ele tem que ser o mais parecido possível. Quando nós falamos que nós somos discípulos, o discípulo é aquele que imita o seu mestre. E se nós olharmos para a Bíblia, principalmente aos evangelhos, as cartas paulinas também, porque apesar de Paulo não ter andado pessoalmente com Jesus, ele entendeu a mensagem de Cristo e ele age como um verdadeiro discípulo, né? Um apóstolo de Jesus. E nós precisamos a cada dia estarmos mais parecidos com Cristo, mais parecidos com Jesus. E às vezes eu me pego pensando, e esses dias conversando com uma jovem da igreja, assim como eu, nós conversando e falando de algumas atitudes de cristãos, né? Não estávamos nem falando da nossa igreja em específico, né? Mas os cristãos de uma maneira geral, que têm se distanciado do que foi a vida de Jesus, que Jesus amou o próximo, que Jesus ele ajudou o pobre, o necessitado, ele estava com os pobres, ele não andava com os ricos, apesar de ter pessoas ricas, né, ao seu redor, mas ele estava sempre com aquele que mais precisava. Então ele estava com as mulheres que eram menosprezadas na época, dava importância para a criança,
foi na casa do ladrão, né? Zaqueu era um ladrão, né? Foi levar salvação àquela pessoa. E às vezes a gente começa a olhar o que nós nos transformamos, e os cristãos de 2000, dos anos 2000, às vezes me dá um pouco de medo, do que nós estamos nos transformando. Então, precisamos estar mais próximos do que foi Jesus. Então, por isso a concepção bíblica de salvação é um processo e não apenas pontual. Então, hoje eu me converti, amanhã eu tenho que estar melhor do que eu estava no dia da minha conversão. E isso se transformando a cada dia. Nós precisamos avançar nesse ponto e a gente precisa se apropriar da mensagem que Jesus ele veio proclamar nesse mundo, que era a mensagem de amor. E às vezes eu fico preocupada com toda essa situação. Deus é um doador da graça que salva e santifica. Contudo, sem a disposição para viver a plenitude dessa graça, não há crescimento nem frutos. A partir da carta de Filipenses, nós podemos compreender que o crescimento é o resultado da graça divina. Então, isso a gente já pontuou lá no comecinho. Então, a gente precisa desenvolver essa nossa salvação. Então, a gente crê que pela graça nós somos salvos, né? Por meio da fé. E isso não vem da gente, é dom de Deus. Aleluia. E ela é um presente, né, ofertado pelo meio do amor sacrificial de Jesus Cristo. Foi comprada por um alto preço. Gosto muito dessa palavra, alto preço. Porque quando a gente vê algo que é um preço assim muito grande, a gente pensa duas vezes para comprar, e o preço que foi pago pela nossa salvação, sabe aquele comercial do Mastercard? Não tem preço. O sacrifício que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida. E foi nos dado gratuitamente em amor. Algumas pessoas falam assim, gratuitamente em amor, mas eu tenho que, andar conforme Jesus quer que eu ande. Mas é algo natural, né? Porque se você quer seguir esse Jesus e você quer seguir esse mestre, você quer ser igual a esse mestre. E se você quer ser igual a esse mestre, você tem que fazer as coisas que esse mestre fez. E eu não vejo isso como pagar, mas eu vejo isso como uma forma de mostrar que concorda com esse mestre e que eu vou andar conforme ele. Enfim, o crescimento é resultado de uma vida de obediência a Deus, né? Então, o obedecer é melhor que sacrificar. A gente lê esse texto lá em Samuel e é uma verdade. É muito melhor a gente obedecer do que sacrificar. E aí eu gosto de colocar um exemplo, por exemplo, dos pais, né, da mãe, que às vezes fala para não fazer alguma coisa porque ela sabe que vai dar ruim isso. Então a mãe fala assim, leva a sobrinha que vai chover. Aí você olha, tá um sol, aí você fala, não, vou levar não, então não leva. E aí chove, e aí você se molha todo, e aí você pensa, não, se eu tivesse obedecido, não estava toda molhada. Ou algo mais profundo, filha, não anda com aquela pessoa, ela não é uma boa influência para você, você vai acabar se dando mal, ouve sua mãe, obedece sua mãe, não anda com fulano. E aí você insiste em andar e geralmente isso acaba mal, né? E aí você lembra, puxa, se eu tivesse obedecido minha mãe não tinha passado por isso. Então quando nós falamos da obediência a Deus, a gente sabe que se nós obedecermos ao Senhor, as coisas elas vão andar por um caminho correto, digno, puro, e a gente não vai ter problemas.
Após destacar a pessoa de Cristo como um exemplo de obediência a ser seguido, Paulo reforça a necessidade da igreja continuar a viver de igual modo. Então a gente vê essa questão do exemplo de Cristo em Filipenses 2, de 5 a 8, que é, um texto também bem conhecido, né, que fala do exemplo de Cristo, né? Uma vida cristã descompromissada com os valores do reino nos leva à desobediência, a uma volta a práticas pecaminosas, o que impede o nosso desenvolvimento e crescimento na fé. É preciso avançar, desenvolver a nossa salvação, mas esse crescimento só acontece quando deixamos os embaraços da vida e assumimos um compromisso de obediência e fidelidade com o reino de Deus. Então, o crescimento é um processo contínuo. Então, ele não vai parar nunca, até você morrer, ou até você ser arrebatado, ou até você, enfim, é um processo. Cada dia nós precisamos nos achegar mais perto do Senhor, precisamos nos amadurecer. Paulo enfatizou a comunidade filipense, que estava em fase de crescimento e amadurecimento, que precisavam avançar. Então ele fala bem aqui no primeiro versículo, aqui no 12, como vocês sempre obedeceram, não só à minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Então ele dá um alerta aqui, ó, vocês não podem ficar presos aqui, é só o que eu ensinei, por exemplo, né? Vocês precisam buscar mais. A salvação precisa ser desenvolvida a fim de que alcancemos toda a sua plenitude. A gente lê isso lá em Filipenses 3, 10 e 11. Eu vou ler aqui para vocês. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de modo algum alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, a gente precisa alcançar a salvação de uma forma plena, né? Toda a sua plenitude, desenvolver dessa forma. Compete a nós em oração, consagração e submissão a Deus, dedicar tempo, estabelecer os meios pelos quais buscaremos crescimento e aperfeiçoamento. Então, nós podemos pensar agora, por exemplo, quando a gente está nesse período de quaresma, nós começamos segunda-feira um período de oração e jejum. E oração e jejum é exatamente para o nosso crescimento espiritual. E aí nós temos os textos bíblicos que acompanham, nós podemos fazer essa leitura, reservar um momento para a gente orar, nos consagrar diante do Senhor, e dessa forma a gente consegue desenvolver a nossa salvação, né? Pode ser aos pouquinhos, pode ser algo, né, a passos largos, né? O importante é a gente avançar nesse crescimento. Tudo é pela graça, sem ela nada podemos fazer. E aí a gente lembra daquele cântico, né? Maravilhosa graça. Então, a maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Gosto daquele versículo que está nos Salmos, que o Davi, ele fala assim, a tua graça é melhor que a vida, por isso meus lábios te louvam e assim eu bendirei. E quando a gente reconhece que a graça do Senhor é melhor que a vida, quer dizer que se não fosse a graça do Senhor, eu não estaria aqui. E nós somos cooperadores dessa graça em nós, a gente não pode esquecer disso. A graça, ela está aí. Jesus, ele já se fez graça pelas nossas vidas. Ele morreu na cruz do Calvário em amor por mim e por você. Mas eu preciso me apropriar dessa graça. Eu preciso construir na minha vida esse tempo de buscar essa salvação e de reconhecer que essa graça, ela é uma graça prévia, né? Ela é preveniente, como Wesley ele falava tanto.
Devemos, portanto, procurar com zelo desenvolver a salvação que nos foi imerecidamente nos dada, nos esforçando para alcançar a perfeição de Cristo em nós e perseverando nesse caminho até chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E esse versículo está lá em Efésios 4, 13 e 14, que é um versículo bem conhecido. Então, Paulo ele faz um convite, né, para a comunidade lá de Filipenses e nós apresentamos agora para nós, né? Então, Deus nos chama a desenvolver essa salvação. Então, a gente lê esse texto aqui, a gente pode ler de uma forma histórica. Nossa, Deus, através de Paulo, convida lá os filipenses a desenvolver a salvação deles. Tá? Que legal essa história, né? Mas essa história, ela não para lá. Pelo contrário. Ela segue o povo de Deus e segue até nós. E é preciso a gente ter essa consciência que a gente precisa crescer, que a gente precisa amadurecer. E essa unidade, nós estamos estudando de maturidade cristã, eu acho que ela cabe muito para nós hoje, que a gente precisa amadurecer, nós precisamos crescer, frutificar. Eu gosto de lembrar daquele texto em que Jesus olha para a figueira e a figueira, ela não tem fruto. Eu nem sei se figo dá o ano todo, eu acho que não, né? Geralmente as frutas elas têm seus tempos, né? Mas ele vai lá e não acha figo naquela figueira naquele período e ele amaldiçoa aquela figueira e ela no outro dia está sem folha, está seca, né? E eu fico imaginando, Senhor, ainda bem que a gente está no tempo da graça, porque eu tenho dado frutos, eu tenho frutificado. Quantas pessoas eu já falei do amor de Cristo? Quantas pessoas foram impactadas pelo meu testemunho, né? Então, por isso que eu preciso desenvolver a minha fé a cada dia. Somos salvos e salvas pela graça, que é um dom divino, exclusivamente divino. Está lá em Efésios 2:8, que eu já falei aqui. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça. Graça, imerecida graça do Senhor. Cristãos e cristãs maduros não eximem da sua responsabilidade e contam com o próprio Cristo nesse compromisso. Nossa resposta à graça torna-se ao mesmo tempo possibilidade de crescimento espiritual e compromisso ao anúncio missionário de salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos desanimar, nosso crescimento ele não pode ficar só aqui para nós, ele precisa ser proclamado, né, a todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Nós precisamos ter essa postura, né, de crescer, de amadurecer e lembrar que nós somos missionários e missionárias nas mãos do Senhor, né, e precisamos proclamar o Evangelho. E aí, para a gente pensar um pouquinho, para a gente terminar, vou deixar aí você responder aí para você mesmo. Que aspectos do nosso desenvolvimento espiritual são exclusivos da graça e quais dependem da resposta a ela? Então, o que você reconhece como aspectos desse nosso desenvolvimento espiritual, que só depende dessa graça, a graça de Deus, e quais dependem da resposta a ela, ou seja, da nossa resposta, aquilo que eu falei no comecinho, da resposta humana, né? O que eu preciso fazer para que essa graça ela se desenvolva na minha vida e aquilo que não precisa da minha interferência. Então, fica aí essa pergunta para você e espero que esse estudo tenha contribuído para a sua
meditação, para o seu crescimento espiritual. E vamos continuar lendo a palavra do Senhor, separando um período para a gente orar, para a gente falar com Deus, para a gente ler a palavra e poder crescer. Quero agradecer a sua paciência em ouvir, né? Porque a gente está nesse período em que nós não podemos nos reunir presencialmente. Mas eu quero convidar você, nós temos tido aulas online pelo Meet, se você quiser participar, o link está sempre aos domingos no WhatsApp, no grupo da igreja, e se você não estiver no grupo da igreja, você pode tentar em contato com alguém da Igreja Metodista em Monte Belo para conseguir, e aí a gente tem uma aula mais dinâmica, né? Não ficar só aqui a Vânia falando. Mas que Deus possa abençoar a sua vida por ter acompanhado aí as aulas da Escola Dominical. Então nós vamos orar e pedir que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Amém? Fica com Deus e até domingo que vem. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse estudo, pensando, Senhor Jesus, na nossa salvação e no desenvolvimento da nossa salvação, Senhor. Ó Deus, nos dê, Senhor Jesus, estratégias, Senhor, para que possamos ter um tempo contigo, um tempo de orar, um tempo de ler a Tua Palavra, um tempo de meditar, um tempo de jejuar, de nos consagrar diante de Ti. Quero, Senhor, te pedir a esse meu irmão, a essa minha irmã, que está aqui nesse momento orando juntamente comigo. Tu venhas abençoá-lo, Senhor, nessa semana, que seja uma semana abençoada, produtiva, Senhor, frutífera, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, nos entregamos diante de Ti e pela Tua graça, Senhor, nós somos salvos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Olá, irmãos. Voltei. Eu lembrei de um cântico que eu comentei sobre a graça, um versículo que está em Salmo 63, versículo 3 e 4, que diz assim, ó: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levanto as mãos. Então, lembrei-me de um cântico, de quando eu era criança, a gente cantava bastante esses corinhos, e diz assim, ó: a tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam, e assim bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. A tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam, e assim bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. É isso. A graça do Senhor é melhor que a nossa vida.